Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO Fabrício Mitre, o CFO Rodrigo Cagalli e a diretora de Relações com Investidores, Thais Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Bom, muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos aqui falar sobre o terceiro TRI, é uma apresentação rápida e depois a gente faz uma de Q&A. Primeiro, acho que foi um TRI bastante positivo, né, que confirmou essa inflexão aí desde o terceiro trimestre do ano passado até agora. Acho que a companhia operacionalmente vem entregando aquilo que a gente se comprometeu, um aumento gradual de margens até atingir os patamares de cruzeiro da companhia, que sempre foram. A gente teve no trimestre já 30% de margem bruta de incorporação. Essa margem deve continuar a subir um pouquinho gradualmente. Tivemos uma venda líquida de 322 milhões, então praticamente 3 trimestres aí seguidos de vendas recorde da companhia. Nos 9 meses a gente vendeu 943 milhões, então foi 30% acima do que a gente vendeu no ano passado. E basicamente o número total do ano passado a gente já bateu até o terceiro TRI. Acho que outro ponto aqui muito relevante é a VSO. A gente entende que a VSO de 43,7 nos últimos 12 meses é uma VSO bastante importante, e quando a gente olha do trimestre anualizado, isso também é mais relevante ainda. O resultado líquido, acho que aquilo que a gente vinha falando, né, a receita andando com as obras, né, do que a gente já tinha lançado e vendido, e também a melhora operacional das margens. Isso se traduziu na última linha num lucro líquido de 17 milhões no trimestre, o que representa 68 milhões anualizados, o que dá próximo de 7% de ROI. Então, acho que a gente está no nosso caminho para atingir ROI de 2 dígitos no ano que vem, como a gente vem antecipando ao mercado. Bom, aqui já vou mudar o slide. Você quer falar do lucro bruto, Thais? Falando no lucro bruto, o lucro bruto vem se recuperando, então a evolução das nossas obras, a saída da safra que a gente teve, que finaliza agora no começo do ano, a evolução dos novos projetos, como os projetos do PIPE desse ano, de médio, alto e altíssimo padrão, como o New York, que bate mais de 40, tem corroborado para a recuperação de margem. Assim como a gente antecipou o mercado, a nossa expectativa era crescer mais ou menos 1 ponto percentual. Felizmente, a gente chega agora no terceiro trimestre com a margem bruta ajustada já batendo 30,3%, 4,7 pontos percentuais acima do que a gente teve no ano passado, e a gente volta a entregar esse resultado desde do quarto T de 2022. Então, a gente entende que o caminho daqui para frente ele está correto e alinhado para a gente recompor venda e recompor margem. Bom, os lançamentos que nós tivemos no primeiro semestre
tiveram aí 57% de VSO já, todos eles muito bem vendidos. Também empreendimentos não óbvios, o Raiz Jardim São Paulo, a gente estreou uma metragem que não tinha muito no local e também estreamos preço de venda, vendendo em torno de 10% a 15% acima dos apartamentos que tinham na região. Acho que isso mostra a capacidade, né, de produto, de criar realmente produtos únicos. A mesma coisa no House New York, a Torre Sorro já está 72% vendida. Também uma coisa não óbvia, a gente trouxe aqui uma parceria com a Hudson, são unidades de 25 a 75 metros e vendeu super bem, mesmo no contexto, né, de juros subindo, tudo que se fala, né, de investimento no setor imobiliário, podendo sofrer aí alguma contração devido à conjuntura, mas a gente aqui ainda não experimentou isso e estamos conseguindo desenvolver produtos que descolam um pouco do restante. E também lançamos a segunda fase do Gil Jardins, que eram os estúdios, também numa parceria com a Hudson, já vendemos 57%. Então, também é um número importante. Bom, no quarto TRI, a gente já lançou agora em outubro, final de outubro, o L'Avenir, que é um projeto na Rua José dos Reis, fica na Vila Prudente, são unidades de 82 e 132 metros e a gente já vendeu 20% em menos de um mês. Então, a gente também considera o produto que começou muito bem, mostra também a assertividade da companhia e a gente espera colher bons frutos nos próximos trimestres desse empreendimento aqui também, tá? Aí a gente lança mais um empreendimento agora, em novembro, no final do mês, tem a abertura do stand na segunda-feira e é um empreendimento icônico, é o primeiro com a marca Daslu, então vai ser o Daslu Residences São Paulo. É um empreendimento nos Jardins com aproximadamente 600 milhões de VGV. São unidades de 114 a 306 metros e tem toda uma curadoria dos espaços, ficou um projeto extremamente elegante, bastante diferenciado. Acho que a partir de agora a gente vai começar a entender o que a Daslu pode fazer com preço de venda e aceitação dos nossos produtos. A gente imagina que isso vai agregar valor e com isso a gente vai gerar mais valor para os nossos acionistas. Bom, parte de vendas, como eu disse, acumulado de 24 a 943 milhões, um VSO de 42% nos últimos 12 meses e 17% no TRI. Então foi um crescimento importante de 88% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Aqui, falar um pouco rápido de São Paulo, né? Então, quando a gente olha aqui o mercado como um todo, a gente vê que desde 2022 a cidade vem consumindo estoque, né? Então, isso é bastante positivo. Hoje tem em torno de pouco menos de... tem 10 meses de estoque, né? Então, realmente, acho que assim, a dinâmica em São Paulo continua bastante favorável. Apesar dessa conjuntura de juros para cima, etc., acho que a cidade está performando bem. Ali, então, a gente vê aqui um breakdown entre unidades de 45 metros, que basicamente é estúdio e, sobretudo, Minha Casa Minha Vida, também com esse consumo de estoque. E embaixo a gente vê acima de 45 metros, que é o nosso principal mercado, e a gente vê que ficou relativamente flat, de 18 a 20 unidades sendo vendidas e lançadas nos últimos anos, o que mostra também que desde 22 também caindo o estoque, então mostra uma absorção importante nessa tipologia também, e hoje a gente tem apenas 16 mil unidades em estoque acima de 45 metros, 16.500 para 19 mil de vendas. Então, a gente também está falando aí de um estoque bastante saudável, em torno aí de 9 meses de venda, de 10 meses de venda. Aqui, acho que a gente sempre mostra esse gráfico, né, por empreendimento, aqui por ano que foi lançado. Então, a gente gosta de ver um funil, né, dessa forma. Então, os empreendimentos que entregam que entregam em 2025, desculpe, aqui é o ano que será entregue.
Então, a gente vê que são empreendimentos super bem vendidos, na sua maioria, e empreendimentos que vêm performando bem nos últimos trimestres, tá? Em 2026 também, aí 2027, os empreendimentos mais recentes, que vocês viram há pouco, também performaram bem. Isso tem contribuído para a gente manter um nível de estoque pronto de 3%, que é irrisório, e a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, né? Entre 2% e 3%, aí de 22 até aqui. Então, acho que mesmo entregando bastante unidades, né? A gente entregou aí mais de 4.220 unidades nos últimos 3 anos. Esse ano a gente vai entregar 1.800 unidades, já tem 1.600 em repasse, com mais de 91% de sucesso no repasse. Então, eu acho que isso está contribuindo para a gente, confirmando que a gente conseguiu crescer a companhia sem piorar o nosso nível de estoque, recompondo margens, e agora o lucro, que é a última, né, reação aí da DRE, começa a reagir a todos esses fatores de melhora, né? Assim como as vendas crescendo aí 30% em relação ao ano passado. Bom, falando de entregas, Rodrigo, quer falar um pouco? Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Entregas desse trimestre que a gente entregou a aclimação, projeto de quase 200 milhões de VGV, 100 milhões de VGV, aliás, um índice de aceite de 98%, então acho que tem sido uma tendência da companhia entregar empreendimentos com índice de aceite extremamente elevado, que demonstra a qualidade e ajuda a corroborar aquele gráfico de venda, né, de entregar os produtos e muito pouco estoque pronto, então um giro muito bom dos nossos produtos, e ao longo do ano já foram aí entregues 1.600 unidades. Então, de novo, é um ano importante de entrega. A gente tem mais agora, no quarto trimestre, o House Clementino ali para entregar, que são mais 200 unidades. Enfim, então a gente vai entregar mais de 1.800 unidades neste ano. De novo, um ano bastante importante do ponto de vista de entregas, que ajuda também na parte depois de geração de caixa, repasse. Bom, o nosso land bank terminou um pouco acima do trimestre anterior, e um pouquinho abaixo desculpe, mais ou menos em linha, um pouquinho abaixo, 70 milhões abaixo do trimestre anterior. Então, a gente vem mantendo aí o nosso land bank ao redor de 4,5 bi a 5 bi, que a gente entende que isso garante para a companhia 3 anos de lançamento, e isso nos dá aqui o conforto de todo ano ter produto para lançar nesse volume, e também de não fazer apostas de maior risco, né? Então, não crescer muito o land bank, ficar com vários anos de land bank em casa e carregando esse land bank. A gente acha melhor ter aí um horizonte de 3 anos, onde a gente vai comprando, aprovando e lançando numa continuidade, né? Obviamente que a gente olha muito para o nosso nível de estoque, então, se a gente tem mais estoque, a gente lança menos. E aí, obviamente, tem os timings de aprovação, então acho que um tamanho aí de 3 vezes o volume de lançamentos por ano é um patamar adequado e ele deve se manter. Quando a gente olha o breakdown, é importante ver que 50% do nosso negócio hoje, no land bank, é house, 17% é o Mitra Exclusive Collection / das Lu, e 32% no Raízes. Então, acho que a gente está com um mix interessante e que serve a públicos que tem, né, uma faixa de renda aí de média alta para cima, e a gente vê que essa camada da população está conseguindo comprar, né, a renda está aumentando, o desemprego está bem baixo, então acho que apesar de subir juros, etc., o que está acontecendo, acho que a decisão de compra também envolve muito mais fatores, né, do que exclusivamente os juros, que seguramente vocês devem perguntar na parte do Q&A. Tem que mudar aqui, Thaís. Vamos lá. Desempenho financeiro, receita líquida crescente, né? Então, trazendo um pouco da evolução, né, das vendas de 30%
de crescimento de vendas e também a evolução das obras. Naturalmente, a receita cresce e a gente deve continuar vendo essa tendência ao longo dos próximos, também nos próximos trimestres. Então, crescimento importante quando a gente compara, né, ano contra ano, de quase 30%, enfim. Então, acho que isso já era o que a gente vinha comentando nos últimos calls, e a tendência é continuar com esse crescimento daqui em diante. É difícil uma empresa, né, na conjuntura do Brasil, crescendo, né, 3%, a gente crescendo mais de 21% ano contra ano. Né? Então, acho que isso também é um indicativo aí que a companhia, né, tem uma rota de crescimento já contratada bastante importante aí para os próximos trimestres também, de produtos já vendidos e o que a gente está terminando de vender. Bom, lucro bruto, então, também acho que reflexo, né, desse nível de venda e evolução da obra. Também crescimento importante, seja ano contra ano, seja trimestre contra trimestre. Então, crescimento importante, crescimento da margem, né, como a gente reiterando aqui, né, desde o nosso load margem no terceiro tri do ano passado em diante, a gente vem com uma recuperação constante de margem, todo trimestre recuperando. Isso vem demonstrando de fato, né, o nosso discurso, que era a saída daquela safra 2021 e a entrada dessa safra nova com margens boas, e de fato é isso que vem acontecendo, e a gente deve continuar de maneira gradual vendo isso também ao longo dos próximos trimestres. Aqui o resultado ajustado, aqui eu acho que é um fator bem importante, né, quando a gente olha a margem principalmente ajustada, excluindo os efeitos, né, o custo financeiro. A gente superou 30,3%, era algo que a gente tinha feito só lá em 22, então desde 4 tri de 22 que a nossa margem ajustada não superava os 30%. Então, só para corroborar de fato a qualidade dessa nova safra, os produtos que a gente vem lançando já com margens maiores, e cada vez mais a gente vai vendo essa contribuição. Então, isso daqui acho que demonstra bem o nosso discurso, né, desde o final do ano passado, acho que só para corroborar aqui todo aquele discurso, e de fato esse ganho gradual a gente deve continuar vendo aí ao longo dos próximos trimestres. E o último projeto que a gente entrega da safra de 2021, que sofreu um pouco mais, ainda é agora no quarto trimestre, o início. Exato. Então, isso vai, né, tornar aí a DRE ainda melhor. Bom, despesa comercial está super em linha, então ela vem basicamente bem estável. O terceiro TRI a gente teve uma despesa, quando a gente compara, né, TRI contra TRI, aí um pouquinho maior, por conta desses dois lançamentos que o Fabrício comentou. Então, um a gente lançou já agora em outubro, então a gente já estava com toda a parte de stand, muita parte de despesa de marketing já realizada, e também esse próximo também começou a construção do stand, então é um pouco do reflexo desses lançamentos agora desse quarto trimestre. Despesas administrativas também ficaram bastante em linha com o último trimestre, e no quarto trimestre a gente deve ver, talvez, inclusive, uma redução de D&A a partir do quarto trimestre de 24. Bom, acho que lucro líquido é reflexo, né? Então, quando a gente vê a receita crescendo, as despesas controladas em linha, a gente começa a ver, então, reflexo no nosso lucro líquido, 17 milhões. Já um lucro importante quando a gente comparado principalmente ao terceiro tri do ano passado, mesmo quando comparado ao segundo trimestre de 24, a gente já vê essa tendência de alta. Quando a gente analisa o nosso ROI, a gente já vai para um ROI de 6,9% anualizado. A gente já vê de fato a companhia numa tendência de crescimento, como o Fabrício colocou no início, numa tendência de buscar o ROI de 2 dígitos a partir do ano que vem. Então, todo aquele discurso, de fato, estou reiterando bastante, porque a gente vem de maneira consistente entregando tudo aquilo que a gente veio prometendo. Então, acho que esse trimestre ele é importante desse ponto de vista, né? Ele começa, de fato, a corroborar e trazer na DRE todo o discurso, todo o crescimento da companhia. Dividendos, então, mantendo aqui a nossa política, né? A gente de fazer, inclusive, as distribuições mensais. A gente anunciou já a distribuição de 15 milhões para o primeiro trimestre de 25. Então, a gente vai distribuir 3 parcelas de 5 no primeiro trimestre, mantendo a nossa política, mas, obviamente, respeitando ali
endividamento, que a gente já também comentou de buscar no range entre 35 e 40 de endividamento líquido sobre patrimônio. Então, respeitando esse endividamento, a gente vai continuar assim com a nossa política de distribuição. E aqui o resultado apropriado, também acho que é outro indicador super importante, né? Então, aqui demonstra a qualidade dessa safra que a gente vem lançando, margem F de 40, o resultado apropriado de já 320. Obviamente que essa margem está bastante, ela está impactada principalmente pelo House New York, que tem uma margem super alta, é um produto que está vendendo muito bem, então tem contribuído muito para essa margem. Ela deve rodar aí uns 2, 3 pontos abaixo, considerando todo o pipeline, mas ainda assim uma margem super importante que começa a trazer segurança também do crescimento de margem, continuar com esse crescimento gradual de margem e que vai naturalmente impactar o lucro bruto e o lucro líquido a partir dos próximos trimestres. Recebíveis, carteira, né? Então os projetos são super bem vendidos, carteira da Mitre também com extrema qualidade, a LTV continua super baixo, na faixa aí de 39%, inadimplência praticamente zero, os repasses acontecendo num ritmo bastante bom, 92% aí do que está em repasse, 92% já está repassado, a gente não vem tendo problema, muito embora com as coisas de juros, a gente não vem tendo problema com recusa dos bancos nos nossos clientes, a gente vem conseguindo repassar, então isso daí também demonstra e traz assertividade do ponto de vista de geração de caixa, fluxo de caixa. No endividamento, a gente teve, né, aquele pico lá no ano passado de 49, a gente reduziu 11 pontos desde então, a gente teve um crescimento do segundo TRI para o terceiro TRI. A gente já deixou claro aqui inúmeras vezes que a gente vai rodar a companhia e deve rodar em 35% e 40% de endividamento. A gente entende que é uma estrutura de capital bem equacionada, lembrando que a maioria é dívida relacionada a projetos, então são projetos super bem vendidos também, dívidas de qualidade, com um custo bastante atrativo. E é isso, respeitando esse range de 35% e 40%. Esse aumento aí é um aumento sazonal, você tem aqui eventualmente um desembolso de terreno, um fluxo de repasse que posterga para o próximo trimestre, então não é nada, inspire cuidados e reafirmando, girando nos 35, 40. Ok, acho que era isso, pessoal. Agradeço aí por vocês terem ouvido a apresentação e agora a gente fica disponível para a sessão de Q&A. Aí, Thaís. A gente vai abrir para a pergunta dos analistas. Também fiquem à vontade para mandar pergunta pelo chat. A gente já recebeu algumas e a gente vai colocar no final da abertura dos analistas, tá bom? Primeira pessoa a entrar no call é o Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, pode seguir com a sua pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Fabrício, Thaís, obrigado pelo espaço. Tá? Do nosso lado, a gente tem 2 perguntas. A primeira é sobre a estratégia comercial de vocês. Como vocês têm sentido o ambiente de demanda em geral, né? As vendas dos lançamentos estão fortes, o estoque tem caído bem, o VSO mais alto. Queria um pouco mais de cor do que vocês têm feito nessa frente aí. Talvez dentro dos produtos que vocês têm, como a Mac, a House, Rise, tem algum destaque aí que vocês gostariam de comentar? E uma segunda pergunta é o nível de alavancagem, né? Claro, ele pode oscilar conforme as entregas, compra de terreno, etc. Mas eu queria um pouco mais de cor sobre o que causou exatamente esse aumento durante o trimestre, né? Que, pelo menos no meu entendimento, estamos num período de entregas. Obrigado. Bom, primeiro, Herman, a demanda em geral. Eu acho que o mercado em São Paulo, como a gente viu lá nos gráficos que eu mostrei há pouco, ele está vendendo bem, né? Tanto o mercado econômico quanto o mercado de média e alta renda, acho que está surpreendendo até a expectativa dos analistas de mercado e investidores que a transmissão, né, entre os juros começar a aumentar, já com perspectiva de queda no ano que vem, a transmissão disso para mudar muito a decisão de compra do cliente, e não é uma relação tão forte quanto parece, né? Existem outros fatores aí muito importantes, a confiança na economia, desemprego,
o gostar muito do projeto, ver um senso de escassez nesse tipo de projeto que a gente se propõe a fazer, que são projetos bastante diferenciados, com, né, diferenciais completamente, às vezes, diferentes dos concorrentes no mesmo local. Eu acho que a gente consegue sair um pouco da concorrência e daquela concorrência por preço, principalmente, e consegue falar de produto e mostrar por que o nosso produto atende melhor a uma determinada demanda. Então, eu acho que a Mitre tem no seu DNA, a gente é uma empresa muito focada em arquitetura, em produto, em trazer para os nossos clientes uma experiência diferente de viver do que viver no empreendimento da concorrência. Então, acho que essa aqui vale para todas as linhas e todos os produtos nossos. Além disso, obviamente, a gente tem uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas que vem numa crescente desde o terceiro tri do ano passado. A gente fez várias mudanças aqui na equipe de vendas, em KPIs, em processos, em como que acompanha, treinamento. Então, acho que tudo isso reflete, né, nesse VSO crescente que a companhia vem conseguindo obter. Acho que é uma reunião de fatores, não seria isoladamente. Aí, Rodrigo, você quer falar um pouco sobre a segunda parte da pergunta? Qual que foi só para ele? Dos 3% de aumento de dívida líquida, que a questão de compra de terreno... Tá. Então, vamos lá. Como eu coloquei, esse aumento foi dentro do fluxo normal da companhia, tá? Então, desembolso de terreno. A gente tem, por exemplo, a gente já negociou um novo terreno ali também nos Jardins, então, que já teve um desembolso realizado, por exemplo. E também fluxo normal, aí repasse, muitas vezes, posterga um pouquinho para o quarto trimestre, dentro do fluxo. Então, não é nada fora do fluxo normal da companhia. E a gente, reafirmando aqui, tá, irmão, rodar nos 35 e 40. A gente tem falado muito esse range, exatamente porque é o que vai ser essa banda. Muitas vezes você projeta entregar um empreendimento e aí você atrasa, sei lá, 15 dias. Isso posterga o repasse. Aí faz com que a dívida suba um pouco naquele trimestre e no próximo cai. Então, para não ficar uma coisa travada de ficar procurando os 35, por exemplo, a gente tem jogado essa banda, que aí é algo que a gente consegue, de fato, entregar, fica confortável, respeitando que nem surgiu esse terreno dos Jardins, acelerou a negociação, a gente teve que fazer um desembolso, então para a gente faz sentido, mantendo a estratégia que o Fabrício comentou do Land Bank, e acabou, por exemplo, puxando um pouco. Então, são coisas normais dentro do dia a dia da companhia. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado, Herman. Próxima pergunta vem da Maria Ângela, do Itaú BBA. Pessoal, obrigada pelo call. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, a gente está te ouvindo bem. Perfeito, bom dia. Obrigada pelo call e por pegar a minha pergunta. Do meu lado também são duas. Vocês têm um pipeline bem grande de entregas para serem realizadas nos próximos trimestres. Queria entender um pouco como é que vocês estão vendo as dinâmicas de repasse com os bancos, agora que eles estão um pouco mais restritivos em relação a financiamento imobiliário, se a companhia tem alguma preocupação em relação a isso. E também entender como é que está a dinâmica de custos na cidade de São Paulo, aqui tanto custo de material quanto mão de obra, se vocês têm sentido mais pressão ou se é a mesma pressão que todas as companhias têm falado desde 2023, e se isso traz alguma preocupação em relação à margem dos projetos. Obrigada. Tá, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Sobre repasse, assim, sinceramente não, acho que muito pela qualidade da carteira, né? O nosso LTV médio está na faixa de 40, mesmo quando a gente vai para uma linha raízes, origem, o LTV está na faixa de 50, 55 no máximo, no pior caso. Então, acho que os nossos clientes têm aí uma folga boa, são clientes com qualidade, né? Então, a gente sempre se caracterizou por ser uma empresa de fazer uma análise de crédito criteriosa no momento da compra, enfim, e de ser uma empresa com uma cobrança também bastante ativa. Isso tem refletido no repasse. Assim. Então,
Respondendo de maneira prática, não. De fato, os bancos estão mais restritivos, mas a gente tem conseguido repassar os nossos clientes aí dentro do fluxo esperado, tá? A segunda sobre custo. A gente viu agora recentemente um pouco de movimento aí de custo, principalmente em aço, concreto, mas absorvível dentro aqui da nossa viabilidade. Então, nada que por hora nos preocupe do ponto de vista de margem, e também o INCC dando conta aí de repor esses custos. Então, por hora, não é algo que mereça, assim, que chame muita atenção. Obviamente que a gente observa, mantém as conversas ali bastante próximas com os fornecedores, mas por hora mantendo todas as margens, enfim, não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Entendido, pessoal. Obrigada. Obrigado. Próxima pergunta vem do Alves Credêncio, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Queria abordar 2 pontos aqui. Primeiro, sobre o Brasil Residence, né, que se vão lançar agora no 4º trimestre. Dada a relevância dele, se vocês puderem compartilhar um pouco como está a expectativa de vendas para o TRI, né, de lançamentos, já possuem intenções de compra nesse projeto. E a segunda pergunta é sobre margem bruta. O Fabrício já comentou que margem bruta ajustada deve subir um pouco aí nos próximos trimestres, pelo que entendi. Eu queria entender um pouquinho mais da dinâmica da margem bruta contábil, né, dado que os juros capitalizados ganharam um pouco de relevância aí no trimestre, para ver se esse gap volta para um patamar mais em linha com o histórico, conforme a companhia vai desalavancando. É isso, obrigado. Obrigado, Elvis. Se eu entendi, a primeira pergunta é o que é sobre expectativa de vendas das ruas, é isso, né? É isso mesmo, Fabrício. Tá. Então, Elvis, é o seguinte, a gente correu aqui para colocar esse produto no 4º TRI, todas as áreas trabalhando aí muito intensamente. A gente vai abrir o stand agora no dia 11. É um projeto grande, de 600 milhões. Não temos intenção, obviamente existem vários clientes sondando, mas a gente também não vai mostrar todo o material do produto e tudo que ele tem por uma estratégia comercial, né? Você tem um cronograma de familiarizando o cliente com o produto antes de começar a vender e etc. Então, a gente está agora nessa fase, né? Então, é uma fase de pré-lançamento, a gente vai agora abrir o stand e, em geral, essas primeiras semanas é onde começa a surgir e a gente começa a medir os interesses. Mas o resultado do produto, acho que vocês vão ver aí a partir de segunda, ficou um produto realmente bastante diferenciado. Eu acho que a gente consegue colocar esse produto no mercado com um preço justo, assim, né, não é nada absurdo, e acho que pelos diferenciais a gente deve conseguir performar bem. Obviamente, o mercado de renda mais alta, ele costuma, né, e costumava ter uma velocidade de vendas um pouco mais lenta do que os outros, mas constante e com margens até um pouco maiores. Mas aqui a gente está, enfim, imaginando aí que a companhia vai manter aí um crescimento importante em relação às vendas do ano passado, agora no 4º TRI. Tá? Falando um pouquinho dos juros não capitalizados, Elvis, eles mudam muito em função do nosso estágio de obra. Se você comparar o 1º trimestre do ano com o 3º, eles estão muito em linha. A gente teve uma redução, foi no trimestre passado, por conta do pipeline de entregas pesados que a gente teve, e agora a gente começa a desembolsos relevantes de obra a respeito do Raiz Butantã e do Raiz Reserve. Então, essa linha volta para o patamar que ela já estava. Agora, quanto a custo desses financiamentos, eles têm se mantido estáveis, a gente continua contratando o plano empresário com os bancos, e as taxas estão relativamente parecidas com o que a gente já vinha praticando. Então, é uma linha que deve permanecer no mesmo patamar daqui para frente, tá? É que realmente o segundo TRI foi mais baixo, se você comparar com o primeiro, ele está bem em linha. E a dinâmica da margem contábil, sim, ela também deve continuar gradualmente tendo aumentos, tá? Perfeito, claríssimo, pessoal. Obrigado e bom final.
Obrigado, Elvis, igualmente. Obrigado, Elvis. A próxima pergunta veio online, do Caio Loureiro. Ele perguntou aqui sobre geração de caixa nos próximos trimestres e se a gente ainda tem obrigações relacionadas a terrenos adquiridos. Caio, sim, terreno a gente vem repondo, né, basicamente uma estratégia do que a gente lança, e com isso, obviamente, você vai gerando novas obrigações, então é algo relativamente constante. Em relação à geração de caixa para os próximos trimestres, que nem eu falei assim, a gente tem falado muito do endividamento em 35 e 40. Pode ser sim que em algum trimestre a gente tenha uma surpresa positiva e fica abaixo dos 35, mas acho que é importante a gente sempre olhar, porque é algo muitas vezes pontual, que nem eu coloquei, tanto a subida quanto a descida. Eu acho que a gente tem estruturado, aqui a nossa estrutura de capital ela tem sido formatada para rodar a companhia nesse patamar, já incluindo distribuição de dividendos. Então, é algo que a gente entende confortável, assumindo que é uma dívida, né, a maioria é uma dívida super de qualidade, no âmbito dos projetos, a grande maioria, com um custo bastante atrativo. Então, é isso, tá? Só para contextualizar aqui sobre a pergunta. Tem mais alguma, você? Tem. Estão observando alguma pressão de custos relacionados à mão de obra? Essa a gente já respondeu, né? Não, de mão de obra não, né? A gente não resolve. Verdade, falou de custo de material. Olha, mão de obra sim, eu acho que é um mercado, né? O desemprego no país está 6%, então, de fato, existe uma pressão de mão de obra. O que a gente tem como estratégia já de muitos anos é ter parceiros grandes e parceiros que estão conosco em todas as obras, né? Ou na maioria delas, dependendo do tipo de serviço. Isso dá uma previsibilidade, então a gente costuma fechar uma tabela de preços unitários por ano, mas já contratar de 2 a 3 anos de pipeline e a gente vai reajustando isso pelo dissídio. Então, dessa forma, a gente garante para o empreiteiro também uma continuidade da sua força de trabalho, né? Imagina que ele tem 1.000 funcionários, de repente ele perdeu a concorrência de uma obra, ele tem que demitir 100 pessoas e daí ele ganha uma outra, ele tem que contratar as outras 100 pessoas dali um mês. Então, eu acho que essa estratégia, né, da gente ter essa relação quase simbiótica com os nossos fornecedores, a gente atenua um pouco essas flutuações de mão de obra e a gente olha mais a parceria de médio e longo prazo de uma forma mais retilínea do que essas oscilações pontuais, né? Aí eu acho que o dissídio vai ser o balizador, né, que vai acabar corrigindo um pouco, e aí a gente tem o INCC, que tem algum lag, mas que está relativamente dando conta de recompor esses aumentos de custo. Próxima pergunta. Caio mandou muitas perguntas, gente. Com esse cenário de aumento de juros, todas pertinentes. Vocês pretendem diminuir o ritmo de lançamentos para 2025? Então, Caio, o que faz a gente lançar ou não, mais do que a condição macro e juros e etc., a gente faz muito mais uma análise micro, entendeu? A gente já viu de tudo aqui em São Paulo, né? N crises econômicas e vai para cá e vai para lá, juros sobe, vai para 2%, depois vai para 14%. Então, assim, a gente está relativamente um pouco vacinado. O que mais é o nosso driver de lançar ou não é ver o nosso estoque e a nossa VSO. Enquanto a gente tiver um estoque controlado e uma VSO alta, ou acima de 30% a 35%, que a gente tem o objetivo, né, de durante 3 anos zerar as unidades do empreendimento, como a gente vem fazendo aí, tem 2%, 3% de estoque pronto só. Esses são os indicadores que para nós são mais relevantes do que os demais, entendeu? Então, a análise é muito mais assim do que, poxa, o Banco Central subiu os juros, eu não vou mais lançar. Não, deixa o meu cliente mostrar para mim que ele não vai mais comprar e eu paro de lançar e depois eu retomo. Esse ponto não chegou, né? E também a gente tem que lembrar, o nosso cliente, como o Rodrigo falou, tem 40% de LTV, então não é aquele cara que vai financiar 80% do imóvel, está bastante apertado e com subida de taxa ele já cai para fora da régua do banco. Então, os nossos clientes, em geral, têm uma gordura importante quando chegam ao final da obra.
E, além disso, a gente tem a questão da portabilidade, né? Então, mesmo assim, você imaginando a taxa de juros, né, do tomador final crescer 100 bases, que é mais ou menos o movimento que vem acontecendo, né? 100, 150 bases, talvez, se subir mais um pouco. Poxa, quando você pega um empréstimo, né, de 30 a 35 anos, com taxa praticamente fixa, né, variando só a TR e parcelas decrescentes, ainda é um bom deal, né? Quando você olha, sei lá, 5, 6, 5% de juro real por 35 anos, com opção de mudar a taxa menor em algum momento que a taxa cair, sem custo algum. Então, eu acho que o cliente faz várias análises, não só essa, né? E vários dos nossos clientes, muitos nem usam financiamento, né? E na média 40%. Então, acho que esses fatores atenuam um pouco esse efeito, entendeu? Próxima pergunta que a gente tem: quais são as alavancas para atingir o ROI de dois dígitos que vocês mencionaram? Bom, basicamente a gente já tem um lucro bruto contratado importante, como a Thais colocou, tem uma margem REF de 40%, e estamos agora entregando o último produto da safra de 2021. Então, acho que é essa somatória que nos leva a ter um aumento gradual de margem nos próximos trimestres. A última pergunta que eu tenho aqui, aproveitando até se quiserem enviar uma última pergunta no Q&A, para a gente fechar o call, na conferência do 2T, haviam falado de dividend yield de 2 dígitos em 2024. Contudo, com os dividendos anunciados ontem, serão pagos apenas em 2025, os dividendos de 2024, totalizando 7% de yield na cotação atual. Qual a razão dos dividendos terem ficado aquém de expectativa? Acho que não. Não, talvez tenha ficado, não sei, em relação ao segundo trimestre, comentário, mas talvez pode ter ficado mal entendido no sentido de o efeito caixa e o efeito contábil, né? A gente já se comprometeu a continuar com a distribuição a partir do primeiro trimestre. Quando a gente soma o que já foi distribuído, mais o já anunciado, você passa dos 2 dígitos. Então, não necessariamente é o efeito caixa dentro do ano, mas sim já o anúncio. Então, não sei se foi isso que de repente ficou o entendimento, enfim, um mal entendido, mas mantendo a política, né, de continuar fazendo as distribuições mensais, regulares. A gente tem uma política já divulgada há anos, né, de distribuir ao menos 50% do nosso lucro. A gente vem até então com a política de distribuir 100%. Então, a gente já tem uma política mais agressiva e sim, respeitando, obviamente, endividamento e tudo mais, e continuaremos com essa política, tá, ao longo dos próximos trimestres. Então, você, resumindo, o que está dizendo é que, incluindo o primeiro TRI, exato. Também dali para frente, a gente, em tese, teria, versus a cotação atual, um yield de 2 dígitos de dividendo. Sim, é isso. É isso. Não tendo mais perguntas, gente, acho que a gente encerra o call com a finalização do Fabrício. Bom, muito obrigado a todos aí. Acho que, de novo, um fechamento, acho que a companhia está mostrando a sua qualidade operacional e dos ativos. Estamos conseguindo performar bem, apesar das dificuldades macroeconômicas do país, e a gente vem numa trajetória crescente de ganho de margem, eficiência operacional. Eu acho que isso deve se continuar aí nos próximos trimestres, e a última linha também já respondendo mais fortemente, indo para 2 dígitos de ROI já no ano que vem. Então, agradeço, reforço que a gente mantém aqui todos os canais de relações com investidores sempre abertos a qualquer outra dúvidas e conversas que vocês queiram ter, e obrigado aí a todos. E boa tarde. Valeu, pessoal. Bom dia. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.